O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 8 de outubro, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo a generosa audiência, sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que seja do interesse da nossa região. Bem, nós estamos a menos de um ano das eleições de 2022 e com elas começam a aparecer nomes interessados em concorrer aos cargos em disputa. Inclusive já passaram 3 nomes no Pensando este ano que disseram que poderão concorrer a uma cadeira de deputado. Claro, onde tem candidato, tem promessas ou tem prestação de contas daqueles que já exercem os cargos. Mesmo que muitas vezes essas prestações de contas lá não sejam muito convincentes, não é? Entre as promessas de candidato a deputado federal ou consta nas suas prestações de conta, um item é sempre explorado por eles, as emendas parlamentares individuais. Quem acompanha o Pensando já ouviu falar muito a respeito delas, mas será que realmente sabemos o que são as tais emendas parlamentares individuais? Apesar de parecer ser um tema pouco interessante para muitos, ela influencia na vida de todos os friburguenses de uma forma ou de outra. Então devemos saber muito bem sobre esse tema, até para não cairmos em conversas fiadas que certamente virão, principalmente na época das campanhas eleitorais. E é para deixar os telespectadores do Pensando muito bem antenados sobre o que são as tais emendas parlamentares individuais que estou trazendo ao programa hoje um convidado que conhece muito bem sobre o tema, até porque ele tem um envolvimento com uma tradicional e respeitada entidade friburguense que já se beneficiou e vem sendo beneficiada através dessas emendas parlamentares individuais. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele. Enfim, este é o tema do programa desta noite, emendas parlamentares individuais. Até que ponto somos beneficiados por elas? Mas antes necessito fazer um pedido, um registro e continuar com o mantra iniciado dos programas. Inicialmente vamos ao pedido, por sinal já venho fazendo alguns programas, e que veio da diretora-presidente da Casa Madre Roseli, Maibi Caristiato Frossá. Diz o pedido dela, abro aspas, estacionamento rotativo, Casa Madre Roseli. Toda a renda é revertida para a instituição. Agora, toda parada no estacionamento é uma ajuda para a instituição. Aqui você estaciona e faz os projetos, só um minutinho que deixou o celular ligado, não devia, né? Deixa eu desligar para ele parar de perturbar. Eu vou ter que voltar porque me atrapalhou aqui. Vamos lá, abro aspas. Estacionamento rotativo, Casa Madre Roseli. Toda a renda é revertida para a instituição. Agora, toda parada no estacionamento é uma ajuda para a instituição. Aqui você estaciona e faz os projetos sociais da instituição andarem. Pare e ajude. Aberto de segunda a sexta, das 7 às 19 horas, Rua General Osório, 226, com acesso também pela Avenida Rui Barbosa. Estacione e seja solidário. Eu tenho falado já nesse programa que é uma forma de você estacionar num local que não é fácil, está perto do Raul Sertã, que nem sempre tem vaga, ali tem escolas, tem consultórios médicos, tem laboratórios, e você não precisa estar parando em fila dupla, parando em local proibido, e ao mesmo tempo você vai ajudar uma instituição séria que faz um belo trabalho. Vamos agora ao registro. No programa de 16 de julho passado, recebi aqui o gestor ambiental Paulo Roberto de Souza para conversarmos sobre o tema, abre aspas, será que falta muito para que os nossos rios se tornem limpos como foram no passado distante? No programa vimos que temos muito a fazer para voltarmos aos tempos que podíamos tomar banho nos rios que cortam a nossa cidade. Um dos problemas que enfrentamos é que apesar de pagarmos a Águas de Nova Friburgo pela coleta e tratamento do esgoto,
ainda tem muito esgoto em tratamento sendo jogado nos nossos rios. E na ocasião foram apresentados vários vídeos mostrando essa situação. Pois bem, alguns dias eu recebi um vídeo gravado pelo próprio Paulo Roberto de Souza, mostrando que nada mudou cerca de 2 meses após o programa. Vamos ao vídeo narrado pelo próprio Paulo Roberto. Hoje, 5 de setembro, o esgoto continua saindo há mais de 2 meses. Aqui na frente do posto de gasolina do pessoal Caristiato, na rua Fernando Bisotto, dá para ver que a coloração do rio já fica diferente a partir daqui, além de outros aqui para trás que já passou, mas não dá pra gente gravar tudo. Mas continua saindo esgoto à vontade que você paga e vai direto pro rio, não passa em ET nenhuma. Estação de tratamento de esgoto não está recebendo o esgoto que você paga, então vai direto pro rio, porque não tem manutenção, não tem gente para tomar conta do esgoto que está saindo direto pro rio. É isso aí. Bem, podemos tirar o vídeo isso. A verdade é que a Águas de Nova Friburgo não vem fazendo a manutenção correta na sua rede de coleta de esgoto e acabamos tendo que pagar por um serviço que não vem sendo prestado a contento. Essa é a verdade. É só andar ali pela Rio Bengalas, no próprio Rio Santo Antônio, e a gente vai ver que os coletores, tem muitos lugares que eles cederam, não estão coletando o esgoto direito, mas nós estamos pagando 100%, né? Ou seja, a Águas de Nova Friburgo não vem fazendo o que ela deveria estar fazendo. Há alguns dias foi nomeado um renomado advogado friburguense para chefiar a subsecretaria de serviços concedidos pela prefeitura. Caro subsecretário, eis aí um grande abacaxi para você descascar. Claro, também saiu vale para o prefeito Johnny Maico, tá? E agora vamos ao mantra, iniciado há 2 programas, que é a retirada da carreta abandonada há mais de 2 anos na Rua Bino, Jardim Ouro Preto. Estão aí as fotos. Pode ir passando, Marcolinho. Eu já disse, o secretário de... É engraçado que essa semana, né, é bom saber que eu não estou sozinho nesta luta, pois a retirada da carreta foi citada na última edição do jornal A Voz da Serra, lá no sábado, na última edição, não, na edição do sábado, e o Zoom TV Jornal também noticiou essa semana. Eu não estou sozinho nessa luta, né? E mais uma vez, o mantra do secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, né? Ordem e Mobilidade Urbana, que por enquanto me permite, secretário, está sendo secretário de currículo, mas na prática não está valendo. É que ele não tem instrumento legal, alegou que está lá na Câmara um projeto que vai autorizar, só que esse projeto, segundo ele, foi para lá, pelo menos na matéria que eu li na Voz da Serra, foi para lá em agosto e parece que está dormindo em alguma gaveta lá da Câmara dos Vereadores. Agora, o presidente Wellington, será que eu vou ter que começar a cobrar você também? Eu cobro, não tem problema nenhum. Se é verdade que está com esse projeto aí, desengavete-o e coloque a votação. Apesar que ele não precisa disso, que eu estou dizendo o seguinte, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal 9.503, 23 de 1997, no seu capítulo 15 das infrações, artigo 181, inciso 10, prevê estacionar o veículo, impedindo a movimentação de outro veículo, a infração média, sujeita a multa e remoção do veículo. E ali, mostra só a primeira foto de novo, Marconinho. A outra, é a seguinte, essa aí. Vocês estão vendo, se alguém estacionar direito do outro lado, simplesmente a carreta impede o trânsito. Então, se enquadra. Simplesmente um secretário inventando moda para não fazer o serviço dele.
E eu espero que a Câmara, então, acabe com essa desculpa sarrapada do secretário, votando tal projeto. E é isso que eu espero. Mas eu vou continuar falando, já disse, enquanto não tirar a carreta de lá, vai continuar a ladainha. Prefeito Johnny Michael, eu sinto muito por você, mas está na hora de você apertar 2 orelhas do seu secretário de Ordem e Mobilidade Urbana. Bem, vamos ao programa da noite, cujo tema é emendas parlamentares individuais, 2 pontos, até que ponto são beneficiados por ela. E para falar sobre esse assunto com vocês, eu estou recebendo o Flávio Melo, muito conhecido na nossa cidade. Ele é um articulador de projetos sociais e voluntário da APAI e conhece muito bem esse assunto, como vocês verão ao longo do programa. Flavinho, obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, Modé. Boa noite a todos em casa. Gostaria de registrar aí, né, o Outubro Rosa, o belíssimo trabalho que a AMA desenvolve aí na cidade, registrar a importância aí da prevenção, mandar um abraço aí pro pessoal da APAI também. Tá, realmente o trabalho da AMA é um trabalho diferenciado e também tem os meus respeitos aqui. E claro, a APAI não precisa dizer, né? A APAI mora no coração do Pensando há muitos anos. Mas vamos direto ao ponto. O que são emendas parlamentares individuais? Porque lá tem as emendas parlamentares de bancada, né? Sim. Mas vamos falar das individuais que interessam a gente no momento. Modesta, a emenda nada mais é do que um mecanismo constitucional para que os deputados, né, pudessem participar do orçamento nacional, né, inclusive os municípios. Então, cada deputado ele tem lá destinado uma verba específica, hoje no valor de 16, em torno de 16 milhões, e aí ele destina para as cidades ou para as instituições das cidades, de acordo com os projetos que são enviados, né? Eu li ontem alguma coisa, eles têm um limite máximo de projetos, eles não podem sair distribuindo de qualquer jeito. Tipo o seguinte, o estado do Rio tem 92 municípios, vou mandar 5 pau para cada um, não pode. Eles têm um limite lá que eu não tenho certeza se eu li 20 ou 25, eu não sei se você sabe esse número. Existe essa limitação justamente para que, apesar que o deputado federal, ele é o deputado que representa o Estado, evidentemente que ele tem as suas bases eleitorais e ele tem que justificar a votação, muitas vezes, que ele teve naquele local, né? Então, aqui em Friburgo, por exemplo, nós já vivemos inúmeras emendas, né? A gente se refere às emendas federais. Isso, né? Porque estadual, realmente, eu nunca vi nenhuma ser efetivada e também não tenho nenhuma experiência. A vivência que eu trago, assim, é muito positiva, Modeste. Mais do que ninguém, você acompanhou a nossa luta lá em 2011, né, com as tragédias, desde 2005, na verdade. E naquela dificuldade que a APAI enfrentava lá de captar recursos, na ocasião eu coordenava a comunicação lá, acompanhando minha mãe. O que acontece, Modesto? A dificuldade de recursos, a gente começou a buscar fontes. Até que nós vimos que as emendas parlamentares, né, a APAI poderia estar pleiteando essas emendas. Então, em 2009, eu não vou fazer referência a todos, porque para não falhar nenhum, né, Modesto? Em 2009, a gente teve a oportunidade de conquistar a primeira emenda parlamentar, nós não tínhamos experiência nenhuma, e aí sim nós viemos a entender a complexidade que é, talvez, a execução dessas emendas, né? Tamanho nível de exigência, né? Quem pleiteia tem que estar com todas as documentações em dia, você tem que seguir todo um cronograma de execução. No caso das instituições, por exemplo, filantrópica, emendas entre até 300 mil, você tem um repasse direto para a instituição, mas acima disso você tem que passar pelo município, né? Então existe todo esse processo que também depende de vários atores, né? Primeiro, de quem indica, de quem solicita. Vamos entrar nisso já, mas Sim. Vamos lá primeiro. Fica a critério do deputado o destino dessa emenda, né? É ele que decide e acabou, né? Decide. Agora, cabe aos municípios, às instituições de cada município e os próprios poder legislativo, que tem uma influência dentro dos seus partidos, fazer essa mobilização e pedir, né? Eu sei, mas o deputado ele fala assim, não, se eu quiser mandar uma emenda
é para Petrópolis, é para atender o município de Petrópolis, ele decidiu e acabou, ninguém pode interferir. Não, a decisão é dele, o pedido é dele, né? Então é ele que decide para onde encaminha. Agora, evidentemente, que ele vai fazer toda uma análise, né? De projeto, ver se a instituição está apta. Quando você fala instituição, isso é importante o seguinte, porque você está dizendo instituição, mas ela pode ser direcionada direto para uma ação do município. Sim. E pode também ser direcionada para uma instituição, é isso? Exatamente. Ou seja, ele pode, por exemplo, resolver, se tem um muro de contenção, ele pode destinar essa emenda para a prefeitura construir um muro de contenção. Evidentemente, Modesto, que existem algumas limitações, né? Vou dar um exemplo. Na área de audiovisual, de cultura, normalmente não se tem emenda para essa área, porque você tem lá a Lei Aldir Blanc que já contempla. Mas é proibido ou eles não fazem? Não, normalmente as emendas elas entram pelo Ministério da Saúde, Ministério da Assistência Social e Ministério da Cidadania. Porque as emendas elas têm que necessariamente, Modesto, 50% ser destinado à saúde. Ah, é? Sim, isso foi uma grande conquista, né? Foi Ou seja, então ele, quando eu falo que ele que direciona, é mais ou menos. Isso aí, ele direciona, mas tem as limitações. Ela está limitada, porque, por exemplo, você falou uma coisa aí, eu sei que a Campesina conseguiu emenda de um deputado para compra de instrumentos. Mas provavelmente, Modesto, deve estar atrelado a algum projeto dentro da área social. Sim, a Campesina sim, a Campesina tem a escola de música. Pois é, então quando você enquadra dentro de um projeto social, você faz pela área social e consegue Estou entendendo, enquadrar. ou seja, a Campesina conseguiu porque ela tem uma escola de música Desenvolve voltada para jovens, ela desenvolve um projeto social. As três áreas que você está falando, então, são a área de cidadania. Cidadania, Ministério da Cidadania, a saúde. Não, por isso você vê muita indicação para a área de saúde, né? Agora, o que a gente vinha lutando... Vocês conseguiram emenda em que a PAI se enquadra onde aí? Na educação também, nós conseguimos. Nós conseguimos muitas na área de saúde, por exemplo, na educação foi em 2009 para equipar o prédio logo depois da enchente. Aí depois conseguimos para a implantação do teste da orelhinha, que entrou pela saúde. Depois para compras de equipamentos. Então a gente vai conseguindo. Eu já entendi, quer dizer, então para construir esse muro é complicado, né? Especificamente eu não sei como que Poderia dentro da enquadrar, prefeitura, né? se enquadrar. Por exemplo, a gente estava até falando aqui em off, aqui, né, da importância dos corrimões, né? Né, de a pessoa você consegue captar um recurso para que você mapeie a cidade e coloque corrimão em todos os escadões. É uma obra de mobilidade urbana, pouco falada, mas entra na questão da mobilidade. Agora, para a saúde é importante, porque é onde você tem a grande demanda. Agora, uma luta moderna que a gente tinha era para custeio. As limitações, aos poucos, estão diminuindo, e aí você consegue, por exemplo, para ampliação de espaço, que é o que a PAI vem conseguindo também, algumas, né? Agora, você conhece bem que vocês lidam com isso, vocês conversam com deputados, tem que conversar com eles. Vamos falar um pouco sobre os caminhos que um deputado federal tem que percorrer até ver a sua emenda participativa se tornar efetiva. Para mim, a emenda se torna efetiva quando o dinheiro chega na ponta. Sim. Como é que é isso? Como é que isso começa? Como é que é o começo disso, por exemplo? Como é que um deputado faz para dar partida nos seus projetos de emenda? O que tem? Como é que tem que fazer um projeto, documento? Como é que ele consegue partir do zero até o dinheiro chegar, por exemplo, na PAI? Primeiro você tem que ter um projeto. Aí a pessoa procura o deputado, a instituição ou o próprio município. No caso da PAI, a gente aprendeu uma coisa.
existem os prazos, né, para você encaminhar o pedido. É porque isso tem que ser antes da Pois aprovação do orçamento. Né? Então, justamente, você precisa estar aprovado no orçamento. Hoje já não tem tanta contrapartida, mas antes era necessário, por exemplo, que o município executasse, tivesse uma contrapartida. Isso aí tinha que ser previsto em orçamento no ano anterior. Então, muitas vezes, Modesto, essas emendas se perdiam justamente porque não era feita a previsão no orçamento do município no ano seguinte. Hoje não, praticamente não existe contrapartida. Se houver uma ou outra. Então, isso facilita muito. E um ponto que eu acho fundamental das emendas, Modesto, o caminho, né? Vou voltar lá no caminho, e aí solicita, e aí vai caminhar nesses processos. Prazo de entrega, aí vai documentação, aí vai ver a documentação do município. Como eu disse, passou de 300 mil, passa pelo município, pelos ministérios. Então, assim, é importante que quem pede a emenda acompanhe. O gabinete do deputado é fundamental nesse acompanhamento, ele tem que estar ali em cima, cobrando também, que ele quer ver executado. Não, porque isso não interessa, Não interessa ele ter uma emenda. Ele tem uma emenda que não... A pior coisa para um deputado é não executar uma emenda. Né? E ela tem... Até porque eu imagino o seguinte, a emenda de um ano, se ele não conseguir direcionar lá naquele ano, naquele orçamento aprovado, não vai ser no ano seguinte que vai poder, né? Agora, isso também depende essencialmente, Modesto, da agilidade da prefeitura, né, no andamento desses processos lá dentro, porque existe também, depois disso tudo, todo um acompanhamento, né, Modesto? Você tem que acompanhar. Eu já acompanhei emendas, né, que você tem um prazo para entregar, por exemplo, tudo que você vai comprar, tem 3 licitações, tudo muito... As exigências são pesadas, ninguém dá dinheiro assim, né, Modesto? Então, um nível de exigência de fiscalização muito grande. Então, se você não acompanhar, quando você vê, você perde num detalhe. Agora, quando a emenda já está no município, muito difícil você perder. Só se você tiver um erro assim... Que, grosseiro, que você vai ter que devolver o dinheiro, né? Mas, assim, quem já tem experiência não se perde, não. Entendeu, Modesto? E governo inteligente, ele tem que estar aberto a todas elas. Eu fiquei muito triste há um tempo atrás, quando não foi nem nesse prefeito atual, quando um político disse, não, para fulano eu não consigo emenda para a cidade, não, porque não interessa para ele, porque eu não quero ajudar. Eu falei, calma aí, mas você não tem que se preocupar com ele, é um recurso para o município. Né? E, por exemplo, Modesto, uma coisa importante nessas emendas, que elas é um recurso que entra, que o município muitas vezes não conta, não onera o município, e ele traz recurso para a cidade, porque as emendas da APAE de custeio, né, e de ampliação e de manutenção, você contrata profissionais de Friburgo, você compra nas lojas de Friburgo. Então, olha o volume de recurso que pode ser movimentado. E qualquer cidadão pode estar reivindicando. Né? Vá lá, o seu vereador. Eu acho que se cada vereador fizer a sua mobilização junto à sua base lá, seus deputados, seu partido, e conseguir um recurso, vamos botar aí, você tem 21 vereadores. Se cada um conseguir 1 milhão... São 21 milhões. Em 4 anos são quase 50 milhões. São quase 50 milhões que não estavam previstos. Que não estavam previstos. Agora, a gente sabe que essas emendas, até determinado tempo atrás, elas não eram impositivas, eram propositivas. E a gente sabia que era muito comum o governo, por causa das questões fiscais, fazer o chamado contingenciamento, e aí o deputado ficava meio com, digamos, aquele negócio, né? O camarada está pintando, tira a escada, ele fica pendurado na parede com um pincel na mão, né? Isso acabou, hoje elas são impositivas, né? Você até dizer que elas são impositivas, mas às vezes tem município que cria algumas dificuldades. Não, eu sei, mas o governo federal, eles faziam isso. Sim, era negociado, aqui está comigo, eu libero. Era mais ou menos isso aí, né? Porque eu lembro disso, porque era... o deputado fazia tudo direitinho, a prefeitura fazia tudo direitinho, sim, a instituição fazia tudo direitinho, aí chegava lá, mas a verba não vai sair porque o ministro da Fazenda entendeu de contingenciar 30% do orçamento
e vai pegar nas suas emendas. Agora isso não pode mais, né? De jeito nenhum. Então, quer dizer, tá lá, o recurso tem. Agora, O governo federal, quer dizer, o governo federal, desde que cumprida todas as trâmites legais, ele é obrigado a liberar. Tem que liberar. Isso aí foi bom, né, Modesto? Que você evita aquela política rasteira que é ruim para todo mundo, né? Você tem que estar condicionado a um apoio para você liberar a emenda. Eu tenho assim, eu trago mais essa experiência da APAE, porque foram 17 anos lá dentro, e lá eu aprendi uma coisa: instituição, elas têm que estar abertas para todos, Modesto. A posição individual de quem dirige, quem trabalha, é uma coisa, mas a instituição, Modesto, porque são recursos que vai beneficiar quem precisa. Você, por exemplo, instituições igual a gente tem aqui em Friburgo, tantas instituições sérias, você sabe que esse dinheiro está sendo aplicado aqui na cidade. Isso é bom, e para o deputado, ótimo, e que a gente possa reconhecer aqueles que ajudam, né, Modesto? A gratidão é a memória do coração. A gente tem que sempre ser grato, né, àqueles que apoiam, né? Marcolinho, está na hora do intervalo, não tá? Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a 1 minuto, tá bom? Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. O Flávio Melo, que é um profundo conhecedor quando se fala em emendas parlamentares individuais. Vamos agora falar da tal da emenda participativa. Eu tenho algumas restrições desse tipo de emenda, né? É a famosa emenda que aqui em Friburgo se notabilizou como a emenda do banquinho, né? Isso porque um determinado deputado federal, que eu prefiro nem falar o nome, porque ele não me representa mais, ele tinha mania de ir para a praça, subir no banquinho e fazer a emenda, tal da emenda participativa, que é uma emenda que a população é que decide. Agora, falta combinar com os russos, como a gente diz, né? Porque a população decide, mas não é uma emenda que às vezes o município seja interessante para o município naquele momento, até porque, como você falou, hoje muitas não têm contrapartida, mas até pouco tempo tinha que ter uma contrapartida. E muitas vezes, quando o deputado eu estou falando, era o senhor Grauber Braga, né? Que adorava fazer essas emendas do banquinho. Só que ele não combinava com o prefeito. Aí quando a emenda dele não dava certo, e nunca deu, ele vinha e dizia que o prefeito era contra ele. Não, ele é que fazia uma demagogia barata. Porque essa emenda participativa é bonita no nome, mas é difícil de ser aplicada às vezes, não é? Modesto, eu tenho até por vivência, esses anos todos dentro de movimento social, eu aprendi algumas coisas. Uma delas é a importância dos conselhos municipais. Aí eu vou chegar no ponto, né? Inclusive, para você acessar muitos desse recurso, aliás, para acessar qualquer recurso público, você tem que ter o registro dentro dos conselhos. Conselho de Assistência Social, eu tive a oportunidade de presidir o Conselho da Criança, eu sei o nível das exigências. Então, o que acontece? Os conselhos, na minha percepção, nós temos um grande problema no Brasil, é que o Brasil é um país onde só 14% da população é voluntária. Então, ela não tem uma história de participação efetiva também. A emenda participativa, na minha concepção, ela é válida. Porém, existem algumas questões que eu pontuo. Uma delas é o quê? Eu vejo muita gente que particular, porque nessa discussão da emenda participativa é feita uma votação. Quem tiver um poder de mobilização de pessoas maior, acaba tendo aquela emenda contemplada. Só que muitas vezes aquela emenda é contemplada para alguém que não vai ter condições de executar. Isso eu já vi muito, não só em relação aqui a outros lugares.
Porém, se nós tivéssemos esses conselhos estruturados, porque é conselho também, Modesto, ele é representação legítima da sociedade. Mas como você diz, não está ainda nós não temos essa cultura. Os conselhos, eles não ainda conseguiram penetrar na cabeça do brasileiro como algo importante. Porque ele é voluntário. O brasileiro não tem o espírito voluntário. Tanto é que o único conselho, que também é um trabalho diferenciado, né? É diferente, o conselho está lá, é o único conselho que é remunerado, onde existe uma eleição, uma concorrência muito grande. Então, o conselho não tem remuneração por si só, já esvazia. Mas eu costumo dizer que os conselhos ali, eu participei de muitos que funcionam e estão ali, os debates, até porque o município depende dos conselhos. Sem conselho, o município não anda. Mas você falou, mas a participação normalmente é pequena. Pois é. Você quer ver uma coisa? Você tenta fazer um conselho num condomínio. Difícil, por isso são abnegados. Só que a legislação e a Constituição impõem a existência dos conselhos. Mas aí fica na mão aí o problema fica na mão de poucos que se... E poucos, quando são bem intencionados, são ótimos, mas quando não são bem intencionados... E eu já vi por coisa do Arco da Velha, então, já vi conselhos muito eficientes, mas já vi conselho também que fraquejou. Agora, voltando lá, o que acontece? Então, você, quando vai para a emenda parlamentar, às vezes você consegue uma mobilização onde as pessoas são fantásticas na mobilização, mas na hora de executar o projeto são fracos. Não tem condições de executar. E muitas vezes você tem uma dificuldade de mobilização social por diversos fatores do seu grupo que você defende ali, mas você executa bem a emenda. Então, quando você vai dar uma emenda para uma instituição, por exemplo, primeiro você vai olhar, ela já executou alguma, ela tem experiência. Então, hoje, se você pode, sem ser participativa, indicar para alguém que tenha credibilidade, que bom, porque o importante, Modesto, é o resultado final. Tem que chegar em quem precisa. Porque também a gente vê nessa área social também muita gente aí que é muito confete e pouco trabalho, né? Então, o trabalho você vê quando você vai lá e vê lá funcionando essas instituições, que elas têm um fator importante para o município, desonera o município. Quando as pessoas perguntam, o governo ajuda as instituições? Não. As instituições é que ajudam o governo a executar aquelas políticas públicas. Quando elas são sérias, sim. Sim, pois é. E aí essa meia dúzia de pilantra, de ONG pilantra, que consegue muitas vezes denegrir a imagem da grande maioria que é séria. Eu costumo dizer que, por exemplo, a paz só existe porque as famílias ou não têm condição de dar o cuidado que necessita. Sim. Algumas porque não têm condição financeira, outras não têm condição de informação. E o Estado, como eu falo como ente público, né, aí envolve União, Estado e município, não estão capacitados. Então precisa de uma entidade que se envolva. No caso da PAI, a gente sabe o motivador, que foi o seu irmão Rafael, e é o grande motivador. E hoje a PAI é uma das instituições mais respeitadas da cidade quando se fala no viés social, né? E você tem esse aspecto que a gente costuma dizer, que a gente consegue fazer o que o governo não faz, trazer a sociedade como parceira, né? Trazer ela para dentro, isso tudo desonera o município, né? Agora, você falou muito em entidade, mas a impressão que eu tenho é que a maior parte dessas emendas acabam indo mesmo para as prefeituras, não é não? Sim, por falta dessa organização das entidades do terceiro setor, que ainda falta se preparar, nem todas estão muito preparadas. Eu tiro pelo movimento de APAI, nós somos 62 no estado, tudo bem que a APAI de Friburgo está assim, num nível de atendimento em número de pessoas, em número de programa, bem acima das outras, inclusive da região aqui praticamente está vindo todo mundo. Mas então você tem algumas poucas instituições que mal conseguem andar. E na emenda parlamentar, Modesto, isso é um detalhe não, um fator fundamental. Se você quiser executar uma emenda, você tem que ter pessoas exclusivamente dedicadas àquilo, acompanhar todos os dias, 24 horas. Porque se você der um descuido, perde a emenda. É um recurso bom, mas dá trabalho.
Eu já vi muita instituição perder emenda por questão de documento. O próprio município falha muito ao longo dos anos, né? Falha demais, poderia ter muito mais agilidade. Eu considero os projetos especiais um setor central, né, dentro de qualquer governo municipal, porque é ali que vem toda a articulação. E a gente ouve falar muito pouco, né? Normalmente fica foco saúde, educação, mobilidade, mas tem esses setores estratégicos dentro do município, né? Eu penso o seguinte, um prefeito que perde uma emenda, que é viável a sua execução, não aquelas emendas que a gente sabe que é pegadinha, né? Sim. E volta a falar no senhor Glauber Braga, ele era o rei das emendas pegadinha, né? Eu estou falando daquelas emendas que são úteis, o município tem que levar adiante, ele não pode perder. Exatamente, Muda. Deixar Ele não todas pode as perder. questões ideológicas de E lado. deixa para lá. Isso não existe. A própria APAE lá, a gente tem de PSOL a PSL recurso. Eu acho que não tem a ver. E aí também o deputado também tem que ter essa visão, né? Sim. Porque tem deputados também que só concede a emenda para o amigo do rei, e se for meu amiguinho tem, se não for não tem. E ele deve olhar a população. Eu até entendo que ele procure um deputado, por exemplo, que conseguiu uma boa votação em Friburgo, que ele fala assim, puxa vida, se esse pessoal me votou bem, eu vou continuar a mantê-los satisfeitos para votar de novo em mim. Sim, eu acho isso natural. Sem dúvida. Eu acho natural. Ele, como diz o outro, é um recurso que ele tem, e eu não entendo isso como compra de voto, não. É um recurso legítimo, está na lei. Tudo aquilo que está na lei é legítimo ser usado. Então, se o deputado, eu tive 3.000 votos em Friburgo e posso direcionar uma emenda para lá para ver se tem 4 na próxima eleição, eu não vejo eu não me sinto vendendo meu voto se eu votar num deputado desse. Sim. Mas, de qualquer forma, a gente, pelo menos, já cansou de ouvir, o município perdeu a emenda por isso. Falar em emenda, vamos falar de um caminho típico que uma entidade o município também tem que percorrer. Qual é o caminho que você já falou? O primeiro ponto é arranjar um deputado disposto a apresentar a emenda. Sim, enviar a proposta. Isso, proposta, como é que tem que ser isso? É como todo projeto, né? Projeto, na base, você tem que ter um objetivo, uma justificativa. Fundamentado. Fundamentado, você tem documentado. Muito documento moderno, mas muito. Todas as certidões, nenhum problema. Depois você encaminha o projeto que vai para análise em Brasília, que volta para o município para análise. O trâmite às vezes demora mais no município, mas muitas vezes não é porque o trâmite é demorado mesmo, né? Às vezes depende do volume de emenda que tem. Então, assim, se tiver um volume maior, você tem que dar atenção a muito. Se tiver um volume menor, fica mais fácil, né? Uhum. Aí tem esse trâmite agora, e vem aí o acompanhamento, aí você tem que mandar o cronograma de execução, todas as planilhas. Você tem que ter um cronograma físico-financeiro. Físico-financeiro, por exemplo, se você for uma coisa que envolva a obra, você tem que ter os laudos de INEA. Se for uma coisa que envolva a vigilância sanitária. Então, é tudo assim, no extremo. Agora, positivo no sentido de que você, às vezes, você consegue equipar aí, porque, vamos ser honestos, eu queria ressaltar agora uma a maior que a APAE conquistou, né, que já está na conta da prefeitura, de 1 milhão do deputado Luiz Antônio. Então, quer dizer, tem um sobrinho com deficiência, que através do deputado, do vereador, olha como o trâmite funcionou, o vereador Isaac também tem um filho que tem um aspecto autismo, que, por sua vez, tem uma relação com o deputado Luiz Antônio, que conheceu a APAE, que tem um sobrinho com deficiência. Então, nesse contato todo, ele indicou a maior emenda que a gente está lá na conta da prefeitura ainda, esperando os trâmites para executar, né? Tivemos outras também, né? Mas essa eu estou falando porque é que eu acompanhei mais, posso falar. Agora, no momento oportuno, a própria instituição vem e fala de cada uma especificamente, como já tem outras instituições contempladas, outras instituições que eu venho acompanhando que têm emenda indicada.
São muitas, né? E me diga uma coisa, e você recebeu 1 milhão, a PAI recebeu 1 milhão, a prefeitura recebeu 1 milhão, como é que fica a prestação de contas disso? É exigido, é exigido? Aí que é realmente a questão que sempre muito exigida. Inclusive, você tem os tribunais de contas, você tem o Ministério Público e até a Polícia Federal é envolvida na fiscalização, porque são recursos públicos, né? E isso é muito importante, né, Modesto? Claro. Acho que tem que fiscalizar mesmo, né? Então, e outra coisa, depois você fica inapto a receber outros recursos públicos. Então, a coisa é bem séria, né? Ou seja, botou dinheiro público, vai ficar sob vigilância severa, né? O tempo todo. Eu digo até que as instituições, elas têm uma fiscalização muito maior, até muitas vezes que o próprio município, né? Porque ela, por ser um trabalho mais específico, a fiscalização vem de todos os lados. Você está dizendo o seguinte, se você não presta conta, o município, a entidade pode... É penalizada. Não fica sem receber por um tempo. Além de pode perder, inclusive, quem dirige a instituição, né? Pode ser penalizado severamente, porque é desvio, né, de recurso, né, Modesto? Dizer que alguém não pode ter um erro, mas aí que o Tribunal de Contas, os órgãos competentes vão lá e vão fiscalizar. E fiscalizam, Modesto. E tem que fiscalizar mesmo. Agora, nesse meio tempo da emenda, por exemplo, você mandou o projeto para Brasília. Chegou lá, foi analisado, não está conforme. Eles permitem que vocês reparem um projeto? Sim. Olha, está faltando isso aqui, vocês têm que fazer desse jeito. É possível você, no meio do caminho, mudar? Sim, vai dialogando. Por isso que é muito importante, Modesto, aquilo que eu falei antes, é você ter dentro da prefeitura pessoas competentes, que tem dentro da prefeitura, tá? Alguns de carreira. Você precisa ter dentro da instituição uma pessoa acompanhando todas essas exigências e você tem que estar em contato permanente com o gabinete do deputado. Tem um papel fundamental o gabinete, que tem gabinete que indica, mas também não faz aquela articulação. Mas também se não fizer... É burrice, né? É burrice, porque ele vai indicar, ele tem direito, esse ano o orçamento prevê cerca de 16 milhões e 200 mil. Ele vai perder esse dinheiro por uma base onde ele pode... Que todo deputado, em tese, né, é candidato à reeleição. Inclusive, Modesto, é bom destacar também que o que acontece? Qualquer cidadão pode fiscalizar. Você entra lá no site, isso é importante. Plataforma Brasil, você entra lá, tem o Singov, é o órgão que define essas emendas todas. Então, você tem que ter as instituições, a prefeitura, tem que estar tudo regularizado lá. Lá você vê a movimentação do dinheiro, vê tudo. Movimentação, Plataforma Brasil, entra lá que você vai manuseando lá, vai vendo, vai acompanhando qual dinheiro está na conta. Agora, é muito comum você ver o dinheiro na conta sem ser executado ainda, tá? Uhum. Mas, às vezes, é porque vai executar, está no processo, né? Mas é importante a população saber. Isso é legal, que a gente quer dizer o cidadão acaba com a falácia, né? O cidadão tem como acompanhar. Sim, sim. E a própria prefeitura, a própria entidade tem como rebater, às vezes, insinuações que existem, né? Sim, não. Eu acho que fiscalização nunca é demais, né, mano? Penso eu. É tipo o seguinte, fiscalização em água sanitária sempre faz bem, desde que seja uma fiscalização séria, não demagógica, com o intuito de... Nem mercenária. Né? Procurar pelo em ovo, né? Sim. Procurar a verdade, porque nós estávamos falando até no início do programa aí, a gente está vendo em termos de pandemia, né? Pessoas que não qualificadas como gostam de dar palpite onde não são, né? A gente fica vendo aquela CPI da palhaçada, né? Que para mim é uma palhaçada que eles estão fazendo em Brasília. Como aqui em Friburgo também, essa CPI aí da Itapemirim também é outra palhaçada, porque a Itapemirim nem está mais aí e os caras continuam gastando nosso dinheiro com reuniões que não vão levar a lugar nenhum. Mas a gente vê lá, senador dando palpite na área médica, jornalista hoje que acha que entende de coronavírus. Quer dizer, tem muita gente que não entende patavina e gosta de dar palpite, né? E nesse negócio das emendas, eu fico imaginando, a prefeitura
está buscando emenda, um adversário, sem procurar saber. Aí cabe à prefeitura desmentir, né, esses cascateiros, né, O ruim é que fica um embate desnecessário, um jogo de empurra, um culpando o outro. É o diálogo, né? Quando às vezes a pessoa pergunta o que é mais importante no político, eu sempre, na minha percepção, é você ter o poder de dialogar e articular, né? Aquilo que você conquistou, né? Você articular, porque se sem articulação, sem diálogo, não avança. Deixar revanchismo de lado, colocar a cidade em primeiro lugar, é isso que falta, né? E participação, população parar também de só reclamar também e ver se está cumprindo também com os seus deveres, porque a população também pode se organizar melhor, né, Modesto? Pode e deve, né? Não é pode e deve. Em vez de ficar falando mal nas redes sociais, se organizar melhor e cobrar no caminho correto. Marconinho, vamos para outro intervalo, né? Hã? Então vamos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Estamos conversando hoje sobre as emendas parlamentares individuais com Flávio Melo. Flávio, agora a gente observa aqui em Friburgo, eu honestamente eu não sei qual é o aproveitamento que a prefeitura tem das emendas. Se ela tem muitas emendas em execução, por exemplo, hoje, não sei. Confesso que eu não procurei saber. Mas, pelo que a gente ouve, não são muitas emendas que o município, de repente, poderia talvez conseguir mais. Que eu até no início, né, eu até comentei com um amigo, eu falei que o município deveria até seguir, na verdade, acredito até que peça nesse exemplo da PAI, de no início manda para todo mundo. Tem recurso que chega para a gente, Modesto, lá, que a gente nunca imaginou. Nós mandamos para todos os deputados federais. Alguma coisa vai cair. Nós temos que lembrar que no estado do Rio nós temos 70 deputados. Pois é. São 70 deputados estaduais, eu acho que federais são 54. 54, mas são 54 tem deputados. Os senadores que também tem os senadores também tem emenda. Tem emenda. E se bobear deve ser mais gordo ainda, né? Acredito que sim. Então, senador. Agora, a gente também ouve pouco falar de entidades aqui. Em Friburgo nós temos ótimas entidades, mas que eu me lembro que usa essa... Marconinho, caiu o sinal aqui, tem alguma coisa em cima? Não, né? Ótimo. Então, que eu só ouço falar em APAI e Campesina. Não sei se outras entidades não conseguiram, não conseguem. Eu não sei assim, Modesto, eu não tenho certeza se eu acho que a Casa dos Pobres executou uma emenda. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza Ou também, abrigo, eu tenho dúvida. Eu sei que houve uma movimentação até do NAMI, né? Mas eu acredito que sim. Posso até depois estar me informando. Aí se alguma entidade de Friburgo, por acaso, receber alguma emenda, entre em contato, como eu tenho normalmente contato com todos vocês, falem comigo para eu não ser injusto, né? Porque hoje que eu me lembro é a PAI e a Campesina, né? Eu não sei se outras conseguiram. Agora vamos falar de algo que você falou tanto aí de emendas. Tá bom, tudo bem. É que eu ouvi um apagãozinho ali e levei um susto. Esse nosso sistema ainda dá susto na gente, né? Tá. Mas você é voluntário na PAI, que tem a nossa grande líder, a nossa querida Maria das Dores Melo Pacheco, a Dorinha.
Você estava falando em emenda. Eu sei que foi produzido um documentário sobre ela. Primeiro, esse documentário foi produzido através de alguma emenda ou não? Veja só, Modesto, a FIBEX é uma associação no Rio, né, que ela trabalha apoiando as instituições do terceiro setor ligado à reabilitação no Estado. É a Federação das Instituições de Reabilitação. Antes de eu trabalhar aqui na APAI de Friburgo, eu trabalhei durante 8 anos, mais ou menos, coordenando as APAIs do Estado na área de divulgação. Então, eu fazia um trabalho de palestra, eu fiz assim, mais de uns 400, 500, nas escolas, né? E aí eu fui convidado, no início do ano, houve um chá entre algumas mulheres da área da assistência social do Estado, algumas personalidades lá, e escolheram 3 mulheres que representassem a história da assistência social no Estado. E aí eu fui convidado pela FIBEX, através de uma emenda deles lá. Mas a emenda parlamentar? Parlamentar, né, que entrou para o filme. O filme entrou para a instituição. Lá do Rio. Eu fui convidado por eles para contar a história da minha mãe e fazer um ciclo de palestra para os alunos de algumas instituições do Rio. O projeto durou cerca de 1 ano, né? Terminou agora, porque, como eu disse, não existe emenda para audiovisual. Mas como era um projeto dentro da área social, onde foi dado curso de cinema para os alunos, né? Então ficou uma coisa muito bonita, que esse recurso veio de uma emenda e a gente conseguiu executar lá. Aí terminou, só que tem um detalhe importante, Modesto, nós íamos lançar aqui em Friburgo esse documentário. Infelizmente, no decorrer do mês, houve 2 fatalidades. Que houve o falecimento da presidente das APAIs do Estado. Já havia falecido o presidente, ela assumiu como vice e faleceu 1 semana antes de nós lançarmos aqui. Eu tinha até dito a você, tive que desmarcar. E aí faleceu também a irmã da presidente da FIBEX. Nessa confusão... Vou te contar uma coisa, o pessoal tem que se benzer. Complicado. E nessa confusão foi lançado no Rio pela logística e contou lá na última quinta-feira com a presença da primeira-dama, secretária de Estado de Assistência Social, primeira-dama do Estado, e foi assim emocionante. Eu entrei porque eu tenho já essa história, que eu fiquei 17 anos direto com a minha mãe ali dentro. E mais a capitalização da história dela, a gente conseguiu ajudar na montagem do filme, que foi feito por 2 cineastas, e agora, esse mês aí, acho que dia 28, a gente está querendo lançar aqui em Friburgo também, para que as pessoas passem, porque é muito interessante, porque a gente precisa ter essa memória no Estado. E assim, eu senti muito orgulho de ver o respeito que a minha mãe tem, né? Eu falo para ela que é o seguinte, ela recebeu todas as homenagens possíveis em vida. Isso, para mim, assim, é motivo de muito orgulho, porque eu sei o que ela passou, né, Modesto, dentro da APAI, né, e ao longo da vida. E as pessoas não têm ideia, né, do que é você, durante várias vezes, ter que limpar. Você tem ideia que você acompanhou. Você tem que limpar, recuperar, manter equipe, reequipar, ampliar, reconstruir, ampliar atendimento e manter aquilo tudo, por 3 vezes perdendo tudo. Então, assim, é pouco, a história é muito grande. Então, como o documentário ele é muito específico, trata da história dela, vinculada... É focado nela? Na história dela, foca um pouco nessa história dela com as águas, né? Que ela sofre com enchente, mas trata da questão da história dela vinculada à evolução das políticas públicas no decorrer desses anos. Então, um documentário muito consistente, muito bem elaborado, são cineastas profissionais. Então, assim, foi um prazer muito grande poder participar. Para não perder a oportunidade, já que eu vim pegando a linha do tempo do nascimento dela, desde lá em Duas Barras, até essa história toda, muito em breve eu gostaria até de trazer uma pessoa no futuro aqui que a gente vai fazer um livro
contando a história da vida dela. Já está bem encaminhado, devagarinho, porque eu acho que é um registro importante, né? Que acho que o trabalho que a PAI faz, ele não pode ficar restrito a Friburgo, né? Ele tem que servir de exemplo tem que para servir de outros. exemplo. É o que eu canso de falar. As pessoas às vezes perguntam, mas por que você leva entidades no seu programa? Eu falei assim, primeiro eu procuro levar entidades exemplares, que sirvam de exemplo. E segundo, o que eu considero que é importante, além de você homenagear quem está por trás dessas entidades, é servir de estímulo para que outras pessoas façam o mesmo. Como você mesmo disse, o brasileiro ainda é pouco participativo em atividades voluntárias, né? Sim, sim. Tanto é que nós estamos falando, né? Você hoje, por que o cargo de síndico profissional no Brasil está cada vez se alastrando mais? Quem quer, né? Porque ninguém quer. Você às vezes tem uma entidade aí, quando as entidades às vezes acabam porque ninguém quer assumir. E acaba mesmo, né? Isso acontece com clubes, com qualquer entidade. Quer dizer, hoje nós estamos vivendo um momento de muito individualismo na sociedade. Eu até entendo que é um movimento onde as coisas são difíceis, a mulher tem que trabalhar o dia inteiro, o homem tem que trabalhar, chegam cansados, às vezes não estão com disposição para ceder um pouco do seu tempo, né? O que tem, às vezes, dedica à internet. Infelizmente, eu ainda estava falando essa semana, né? Tem até uma charge muito engraçada, né? Que nós tivemos o famoso apagão da segunda-feira, né? Sim. Do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, né? Tudo ligado ao Facebook, né? E tem uma charge onde aparece uma senhora e um jovem se abraçando. E assim está escrito embaixo. A mãe, enfim, consegue encontrar seu filho que estava sumido no quarto usando o WhatsApp. Como o WhatsApp morreu, o garoto teve que sair e encontrou a mãe. Pois é. Então a gente vive um momento que tem muita gente que é escrava da tecnologia. Eu sempre falo, o celular, as redes sociais, isso é muito bom, mas eles são ferramentas. Você não pode deixar de viver por causa de uma ferramenta, né? Tem gente que, eu vou te contar uma coisa. E dizem que o Zap não é um fenômeno mundial, acho que Brasil e Índia, né? São os países que mais... No Brasil é impressionante. No Brasil, hoje eu estava na rua, vi um jovem, ele me deu o maior esbarrão, porque ele vinha, e olha que quando eu vi, eu tentei me desviar. Ele vinha assim, bateu em mim, olhou pra minha cara e continuou. Quer dizer, é um infeliz um rapaz desse. O pessoal cria essa dependência e é complicado, né? Então... Mas sumiu de novo, Marcolino, não tem problema não? Você está me dando susto, hein? Me diga uma coisa, esse documentário é muito tempo? Quanto tempo são? 17 minutos. 17 minutos. 17 minutos. E essas 3 pessoas homenageadas estão no mesmo documentário? Não, cada etapa é um. Eu, por exemplo, eu fui chamado para fazer esse, foi a primeira etapa. As outras 2, eu até iria estar trabalhando, mas aí é uma questão minha pessoal, que eu recebi uma proposta por esses dias aí, estou estudando aí se eu vou continuar lá ou se eu vou seguir um outro caminho. Mas é coisa profissional. Mas é uma coisa que eu não abro mão, Modesto, eu não sou mais funcionário da PAI, mas eu nunca vou abrir mão de ajudar a PAI no que for preciso, né? Mas você fala lançar em Friburgo, como vocês pretendem lançar onde e quando? Você já falou, no final do mês, né? Se eu não me engano, vai ser dia 28, a gente vai ser para um grupo pequeno de pessoas, provavelmente vai ser democratizado aí para os meios de comunicação, porque não é tão longo também, é uma história assim, emociona, né? Porque, ou seja, vai parar de qualquer forma, vai parar no YouTube. Vai parar nos grupos, na internet. A PAI tem essa parte já bem estruturada lá de comunicação. Certamente no site da própria PAI. E temos amigos aí, o Biá, que é nosso diretor lá, ajuda na divulgação sempre. Parceiraço também, né? O Biá é um camarada, o Biá é um camarada que, esse é um, que é voluntário para um monte de coisa, né? Interessante, mano. Esse entende de comunidade. Sim, e com detalhe, ele é uma pessoa que esteve lá na PAI no primeiro momento da tragédia, ele esteve lá presente o tempo todo. Então, um grande parceiro também. O Biá que tem de tamanho, tem de coração. Tem. É uma pessoa especial, sim.
Nós estamos chegando ao final, eu te agradeço a sua presença. Tem um minutinho para você se despedir. Modesto, primeiro te agradecer, né? Agradecer a oportunidade aí de poder estar falando um pouquinho. Eu não sou nenhum expert, eu trago um pouquinho da minha vivência e da importância que eu acho que são esses recursos para o município. Eu acho que a gente cabe mais união, mais diálogo, né? Eu acho que hoje a gente vive um momento que as pessoas, ao invés de construírem as coisas, não, vivem sempre na política da desconstrução da imagem do adversário. Isso é horrível. Chega um momento que isso tem que romper, deixar essa polarização de lado e a gente começar a caminhar e dialogar. E todos os políticos, a sociedade, ajude a trazer esses recursos, né, Modeste? Ajude a trazer, vai lá, articula lá com o seu deputado. Depois é hora de pedir voto, é ano que vem. O momento agora é de união para trazer recursos para a cidade. Essa é a mensagem que eu deixo aí, de agradecimento, óbvio. E um beijo para minha mãe. Também estendo beijo a Dorinha, minha grande Rafael. guerreira. Rafael, seu irmão, que é o motivador de tudo, né? Isso é importante que o Fábio está dizendo. Nós vamos aí, ano que vem, ter uma romaria de candidatos chegando na nossa cidade. Eu defendo realmente os candidatos da terra. Mas um candidato que trouxe emendas para Friburgo, esse a gente merece receber com carinho, sim. Agora, esses que não disseram nada, como diz o Jorge Carvalho, são verdadeiros lambaris de enxurrada, esses deixa passar. Tá bom? Vamos dar valor a quem deu valor a gente, tá? Marconinho, obrigado por mais uma vez estar aqui comigo. Não sei se tem cervejinha hoje, né? Tem não? Ih, tá foi, beco seco hoje. Eu vou deixar uma frase, ela foi dita no filme Rei Arthur. Tá? É uma frase do filme. Não existe morte pior do que o fim da esperança. Não existe morte pior do que o fim da esperança. Não tem nem muito a ver com o que nós falamos aqui hoje, não, mas eu achei uma frase, eu vi o filme, eu gostei dessa frase, né? Porque a esperança, quando a pessoa perde a esperança em tudo, para começar, perde esperança na vida, perde sentido de tudo, né? Então não existe morte pior do que o fim da esperança. Tá? Uma boa noite a todos. Nada, eu que te agradeço. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.